Olá! De acordo com o Sebrae, 10,4 milhões de mulheres são empreendedoras no nosso país. Dessas, 67% são mães. Isso significa que aproximadamente 6,97 milhões de empreendimentos são liderados por mães no Brasil. Para 77% dessas mulheres, a maternidade foi o ponto de virada para iniciar o próprio negócio. E no domingo, Dia das Mães, nada melhor do que falar sobre quem são essas mulheres. Por isso, no programa de hoje, nós vamos conversar com algumas delas. Uma é a Priscila, que inclusive ela há 10 anos pensou e hoje tem uma comunidade que trata justamente desse tema, trazendo mães com seus saberes e também, claro, com seus negócios. Priscila, me fala há 10 anos quando você pensou, o que te motivou naquele momento, até porque você é uma funcionária pública que, em tese, você poderia falar, eu tô tranquila, né, com o meu trabalho de funcionária pública. Quando que essa questão de ser mãe, você teve esse outro olhar e falou, eu preciso trazer outras mulheres que também precisam ter esse olhar além do empreendedorismo? Sim, em primeiro lugar, prazer, obrigada pelo convite. Bom, a comunidade de mães surgiu desde que meu filho era pequeno. Como você disse, né? A maioria dos empreendimentos maternos surge quando a mulher se torna mãe. E foi assim mesmo. Desde que meu filho era muito pequeno, eu sempre gostei muito de passear com ele, descobrir lugares novos, fazer viagens, apresentar esse mundão para ele, né? E eu sempre procurava programações culturais bacanas para proporcionar para ele. E ali na pracinha do bairro, em lugares que eu visitava, eu comecei a conversar com outras mães e perceber a dificuldade dessas mães em saber onde levar os filhos. Muitas mães reclamavam que não tinha programação gratuita de qualidade na região metropolitana de Campinas, que não tinha opções. E eu falei, gente, tem sim, vocês que não sabem. E aí sempre tive esse gosto de pesquisar onde ir, o que fazer, onde levar o meu filho. E eu vi que as mães às vezes não tinham tempo, não tinham interesse em procurar saber, né? Falei, quer saber? Eu vou socializar essa informação. Então foi assim que surgiu o Materno Amor Eterno, que recentemente eu mudei o nome para Comunidade Mãe, que é um acróstico. Então, no começo, não se tratava de empreendedorismo, se tratava de serviços, de trocar informações, facilitando a vida de cada uma dessas mães. Isso mesmo. Divulgação de onde ir, onde ficar, o que fazer com os filhos. Eu falo que eu virei uma agenda ambulante, né? Mas depois de um tempo, eu comecei a perceber que entre o grupo geral das mães, muitas começaram a empreender. Foi aí que surgiu essa vertente especial para as mamães empreendedoras. Nós sempre fazíamos encontros para as mamães do grupo, acho que a gente já fez mais de 30 encontros presenciais, com programação para toda a família, esse é o nosso diferencial, inclusive, mas não específico palestras, por exemplo, voltadas para temas relacionados ao empreendedorismo materno. Mas, principalmente na pandemia, aumentou muito o número de mães empreendedoras no grupo. E aí eu percebi essa necessidade de fazer algo específico. Então, foi assim que a gente começou a estimular mais ainda o empreendedorismo materno. A gente, quando fala de mãe, tem uma característica bem importante, até porque o nosso programa, muitas são mães, elas falam, olha, eu tive que sair da profissão, eu tive que rever a minha agenda, hoje eu consigo conciliar o meu negócio com o horário de uma consulta do filho, o horário de levar para uma aula de balé, de piscina, o que quer que seja. Isso é natural, a maioria das mães, inclusive da comunidade, tem também essa dor e começa a empreender para adaptar tudo isso. Sim, é fato. A maioria das mães que estavam no CLT, quando engravida, muitas vezes ou é mandada embora, é demitida, ou pede demissão para ter mais tempo para ficar junto aos filhos, né? Sim. E diante, muitas vezes, de uma necessidade dela, na maternidade dela, algo que ela precisava para os filhos, não encontrou o mercado, ela vê uma lacuna aí e começa a empreender justamente nesse segmento, que foi o que aconteceu comigo também, no caso como professora, né? Um dos meus empreendimentos, que é a Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos, eu criei justamente que eu precisava de materiais para usar com os meus alunos com deficiência, para incluí-los realmente nas aulas, e não tinha nada naquela época, já há 10 anos. E eu comecei a confeccionar meus próprios materiais. Isso acontece com as mamães de outros segmentos também. A partir dessa dor e desse olhar de mãe, além do olhar de educadora, é claro, que você pensou, poxa, eu preciso criar esses brinquedos
e empreender com esse público específico, justamente para facilitar não só o seu trabalho, Isso. mas de outros profissionais como você e também muitas vezes até para a mãe que queira esse material em casa, é isso? É, porque muitas vezes, se eu tô tendo essa dificuldade, essa necessidade, outras também podem ter, né? Então, no Materno Amor Eterno, a gente abriu um espaço para as mamães empreendedoras começarem a divulgar os seus produtos e serviços. Tem um cronograma fixo no grupo, dias em que elas podem lá divulgar os seus produtos, serviços, o seu empreendimento, né, de uma forma geral. E parece, a Pri que vai contar pra gente, que no decorrer desse caminho isso tomou uma proporção tão grande que hoje você tem, inclusive, me explica bem o que é o Eu Sou Mãe Empreendedora. É uma outra comunidade, é um movimento, o que é? É. Em plena pandemia, eu conheci uma pessoa que é a Mari Cerqueira, num outro grupo do qual nós fazíamos parte juntas, e gerou uma identificação na hora, de propósito, né? Nós percebemos que nós duas tínhamos muito forte essa missão de ajudar outras mães empreendedoras. Então, nós criamos um movimento que se chama Eu Sou Mãe Empreendedora, que já tem 4 anos, e aí nós desenvolvemos várias ações para ajudar as mamães que estão começando a empreender, estão querendo fazer transição de carreira. Então, nós criamos workshops online e presencial, nós criamos reuniões de network, oficinas ao vivo, e tudo isso culminou num clube que a gente chamou de Clube ESME, que nada mais é que um acróstico, né, de Eu Sou Mãe Empreendedora, mas também, depois a gente percebeu que nada é por acaso, que ESME pode ser uma abreviação da palavra esmeralda, porque para nós, todas as mães empreendedoras são joias preciosas. Sim, e quando a gente pensa nesse movimento ESME, ele vai para além da cidade de Campinas, é isso? Ele é nacional. Na verdade, até Nacional? internacional. Porque como a gente tem Internacional? é internacional. Porque como a gente tem workshop online, a gente já teve 2 vezes participantes brasileiras morando em outros países que conseguiram participar. Então, isso que é legal. No ESME, todas as ações elas são online. Então, podem participar mulheres de diferentes lugares. E aí, quando a gente pensa nesse desenvolvimento profissional e também dessa troca das dores das mães empreendedoras, o que você tem sentido? O online tem feito bastante diferença, mas ainda há momentos em que elas procuram eventos presenciais para aquele acolhimento um pouco melhor. Como é isso? Na verdade, acho que tem público para os 2 tipos. Até relato isso nesse e-book que eu vou contar para vocês. Nós temos as ações online que facilitam para as mulheres que estão em diferentes lugares se conhecerem, se conectarem. Aquela mãe, por exemplo, de um bebê pequenininho, está na fase do puerpério, está amamentando ainda, ela tem dificuldade de sair de casa para participar de um evento presencial, às vezes em outra cidade, então para ela o online é mais fácil. Mas nós também temos aquelas mães que adoram o olho no olho, pegar na mão, um abraço, para elas o presencial é muito mais gostoso. E aí eu criei esse e-book aqui, ó, escrevi no ano passado, quando a comunidade mãe fez 10 anos, o Mães das Comunidades, entre fraldas, tarefas e negócios. Porque ser mãe é mais leve quando se está em boa companhia. E aqui, em um dos capítulos, eu falo justamente a diferença da comunidade online e virtual e ajuda essa mulher a ter esse discernimento de ver, naquele momento, para ela, o que é melhor. Deixa eu São dar as uma comunidades olhadinha, online ou as presenciais. Sim. E é um esse livro e-book, interativo. ele tá disponível onde? Ele está à venda no Kiwify, no site do Kiwify, é um preço bem acessível. Tá. E ele é bem interativo, tá vendo? Aqui, ó, tem as perguntas no final de cada capítulo para a Sim. mulher parar, refletir, responder. Não é um Sim. livro para ler rápido, é um livro para ler aos poucos. E as perguntas, às vezes, também, dependendo do momento da vida que a gente está, a gente responde diferente. Então é bem interessante. Lê mais de uma vez, com certeza. Pode ler mais de uma vez. Agora aqui em Campinas, no presencial, e daqui a pouco a gente vai conhecer inclusive histórias de 2 outras mães que fazem parte. Como que foi se aproximar dessas outras mulheres? No início era o quê? Um grupo de amigas suas, e aí uma foi propagando para outra. Como é esse chegar aqui? É muito interessante, porque no começo era bem assim, o boca a boca mesmo, né? Depois a comunidade foi ganhando uma visibilidade, até mesmo nas redes sociais, e às vezes aparecem mães, eu falo assim, nossa, como que você achou a gente? Ah, eu vi no Instagram. Semana passada a gente participou de um evento em São Paulo, e uma das meninas que foi com a gente disse que foi uma mãe de Curitiba que indicou para ela a nossa comunidade. Então, vai ganhando uma visibilidade que a gente nem tem controle, né? E essa questão também de que hoje você, partindo daquela sua dor, daquela questão, olha, eu sou mãe, eu tenho que criar algumas coisas. Hoje que nem você falou, olha, eu já não tenho controle, mas
Você já pensou na sua responsabilidade como mãe empreendedora em envolver tantas mulheres com histórias tão distintas e ao mesmo tempo com problemas tão semelhantes? Sim. É uma responsabilidade, é um desafio. Eu estava conversando com as meninas agora há pouco ali sobre isso. A minha responsabilidade como gestora de um grupo, administradora de um grupo, que no WhatsApp nós temos quase 500 mães. Então, assim, tem momentos que a gente tem que mediar, assim, alguns conflitos. Por exemplo, a época da vacina, tinha quem era contra a vacina, quem era a favor de vacina. E você tem que estar ali mediando, assim, o tempo todo. Que são pessoas diferentes, com ideias diferentes, né? Mas E todas são respeitando a bem-vindas. opinião de todas. É. Agora, uma questão muito importante. Você falou que nos eventos presenciais, vocês procuram criar um ambiente que, inclusive, tem esse acolhimento da mãe. Por quê? Muitas vezes, quando a gente conversa com mulheres, elas falam, eu empreendo na minha casa, mas eu não vou em uma reunião para empreendedoras porque eu não tenho onde deixar meu filho. Isso. E eu não tenho com quem deixar. Vocês também têm, inclusive, essa questão de, olha, enquanto você está ali trocando experiências ou aprendendo alguma coisa, o seu filho está sendo cuidado. Por isso que eu faço questão dos encontros ter atividades para todas as idades, para que todas as mães com os filhos de diferente idade consigam ir, até o bebezinho. Então, enquanto as crianças estão tendo uma recreação, uma oficina, a mãe está assistindo uma palestra, colocamos Feira das Mães Empreendedoras, que é um diferencial em relação a outros grupos aqui da região, que tem, por exemplo, Happy Hour só para as mães, tem o objetivo delas, mas o nosso é diferente. Hoje mesmo, uma pessoa me procurou oferecendo o espaço dela para fazer uma ação para as mamães, mas na hora que eu vi tinha uma piscina, eu falei, para o nosso público não vai dar essa piscina aberta assim. Então, Todo esse nossa cuidado, carinha essa curadoria você tem que ter, né? Sim. Olha, tem piscina, já é perigoso para as crianças, tem que ter um monitor, tem que pensar em tudo isso. É uma responsabilidade muito grande, não consigo nem imaginar, né, acontecer alguma coisa ali. E outro diferencial também são as campanhas temáticas, que a gente faz as campanhas solidárias. Então, todo ano a gente realiza ações beneficentes na Páscoa, no Dia das Crianças, no Natal. Então, tem essa vertente também que eu gosto de falar, que eu acho muito importante essa frente solidária de estar ajudando as instituições, as famílias. É muito bom. E para onde a comunidade vai, Pri? Olha, ela está crescendo bastante. Só Deus sabe para onde vai. Esse ano a gente lançou uma plataforma, que é a plataforma Mãe, que é mais um lugar de visibilidade para as empreendedoras, onde elas podem ter lá sua vitrine virtual, anunciar seus produtos e serviços, e uma ajuda também para as mamães de saber onde ir. Então, a gente tem um guia local de anúncio dos estabelecimentos, dos empreendimentos e a comunidade. Lá as mães podem se apresentar, podem conversar. Então, é um espaço a mais bem acolhedor para as famílias. Não tem sede. Não tem uma sede fixa. E esses encontros a gente faz cada vez num lugar diferente. Priscila, mas aí me conta, quem pode participar da comunidade mãe e quem pode participar da ESME? Pode participar dos dois, é de cada um, são públicos diferentes? Detalha pra gente. A comunidade mãe é para todas as mães em geral. Tem mamães no grupo que estão desde a fundação, tem mamães novas chegando, é um grupo bem dinâmico, bem ativo, tem até vovós já no grupo, de toda a região metropolitana de Campinas. No Clube ESME, a gente tem mamães empreendedoras de diferentes cidades, envolvendo o Brasil todo. Sim, então olha, são plataformas diferentes que você pode entrar lá, fazer a sua inscrição, entrar em contato com a Priscila e também com as coordenadoras. A gente fica por aqui porque no próximo bloco nós vamos conversar com mais mães que participam desse movimento, só que enquanto isso você confere a dica de livros sobre empreendedorismo. O Ser Empreendedor volta já já. Nessa edição especial, os livros também são dicas para mães que empreendem. Minha Mãe é um Negócio traz histórias reais de mulheres que abriram suas empresas para ficar mais perto dos filhos. De autoria de Patrícia Travassos e Ana Konik, que viraram empresárias seguindo uma tendência mundial, o empreendedorismo materno, com tantos dilemas entre a profissão e a maternidade, elas mostram que viraram a mesa. Empreendedorismo Materno, uma revolução na nova economia, de Juliana Furtado, propõe reflexões sobre a atuação das mulheres mães na geração de novos negócios e reforça a necessidade de mudanças de percepção e de condições na dinâmica social diante de uma nova economia.
A publicação traz um estudo do caso da Escola da Mãe Empreendedora, método de empreendedorismo criado para apoiar mulheres na construção de suas carreiras profissionais independentes. E o livro Mãe Empreendedora Sem Culpa, de Simone Rabuski, é um guia que nasceu da jornada da autora para ajudar as mulheres a encontrar equilíbrio e leveza entre negócios e a maternidade. Ela compartilha estratégias reais e ferramentas práticas para que o leitor possa empreender sem abrir mão do que mais importa. Segundo bloco, nós vamos conversar com duas mães que participam da comunidade, falar sobre o empreendimento delas e o que as levou a participar, inclusive, desse movimento. Patrícia, conta primeiro para mim, quem chegou primeiro? A comunidade ou o seu empreendimento? O meu empreendimento. O que você faz? Eu faço bolachas. Tudo começou, eu trabalhava como CLT, né? E aí eu tive um problema de saúde. E eu tive que me desligar. Você já era mãe ou não? Eu já era mãe. Já era mãe. E você é aí, mãe de quantos filhos? Eu tenho uma filha de 13 anos e sou mãe solo. Tá. Eu tive um problema no meu trabalho de saúde, tive que me desligar. E o que fazer? Porque o meu problema, eu não poderia trabalhar mais fora. Porque as contas chegam, né? Pois é. E aí, eu decidi, numa vontade que eu tive, numa época de comer uma bolachinha de goiabinha. Fui em vários lugares e não achava a que eu queria. Fui mexer nos caderninhos de receita da avó, aqueles amarelinhos. Sim. Achei uma receita e fiz. E assim, matei aquele desejo, parecia grávida. E fiz e algumas amigas experimentaram e falaram, nossa, Paty, faz para vender, eu compro. Eu falei, não, gente, é só para matar a vontade. Como eu deixei de trabalhar, veio essa ideia. Comecei a fazer as bolachas, a vender, tudo muito simples. Comecei a fazer alguns cursos e fui me especializando. Então, hoje eu trabalho só com as bolachas. Faço as bolachas caseiras, tem as doces, as salgadas, as fitness e tenho as bolachas personalizadas também, para vários tipos de eventos. E essas bolachas você vende nas feiras ou hoje você já criou uma carteira de clientes que, por exemplo, alguns empórios ou alguns estabelecimentos que você já deixa também durante a semana? Como que tá isso? Então, quando eu comecei, era em casa para algumas pessoas, aí comecei a fazer feiras. Logo na minha primeira feira, conheci a Priscila, do Materno Amor, na época. Foi a minha primeira cliente na minha primeira feira. Eu estava ainda montando meu espaço. Um pouco insegura ali. Totalmente. Se jogou total, claro, mas... Ela passou, viu a bolacha, quis comprar. Ela ainda chegou... Ai, gente, com dinheiro, eu não tinha nem troco ainda. Ela chegou, ficou meio assim, pegou um folder e tal. A gente conversou e eu fiz a festa do filho dela. As lembrancinhas de aniversário. Mas você já tinha pensado, eu faço lembrancinhas também? Ou na época é ela que falou, por que você não faz a lembrancinha? Você faria? Como que foi essa conversa? Não, lembra? eu até tinha algumas, mas era assim, era feinhas ainda, vamos ser bem sincera. Aí ela chegou, ela falou assim, eu gostaria de fazer, tal, deu a ideia. Eu falei, faço. Fui com a cara e a vontade. E fiz. E aí ela me chamou para o grupo, eu falei, não, vou participar. E estou até hoje. No início, quando ela te chamou para o grupo, né? Você ainda não sabia direito o que queria? Vou entrar nesse grupo para ver o que vai dar? Ou não, você já sabia desde o começo? Não, eu quero entrar para fazer conexões? Ou não se tinha muito essa ideia? Não, eu fui porque, assim, eu achei interessante, né? Porque eu tinha uma menina pequena, né? E adorava levar minha filha para passear em vários lugares. E também pela parte, né, do pessoal tá vendo minhas bolachas. Então, acabei unindo o útil ao agradável. E também foi um muito certo bom. Acolhimento com as outras mães Sim. também, que muitas das vezes acabam tendo ali o mesmo
o mesmo problema ou a mesma dúvida, as mesmas dores. Com certeza. Isso fez muito bem para você? Foi ótimo. Tanto é que nós estamos juntas até hoje, né? Participei de alguns eventos com ela. A gente, na pandemia, foi assim, eu acho que o momento que a gente mais se uniu, né? Nós fizemos várias campanhas aí, ajudamos várias pessoas e foi muito bom. E hoje eu deixo as minhas bolachas em alguns lugares, né? Faço também pela minha casa, eu deixo em lojas, em alguns outros estabelecimentos. Você produz na sua casa? Sim, eu tenho uma cozinha semi-industrial, né? E amo o que eu faço. Agora, como você consegue hoje conciliar a sua vida de empreendedora, as conexões que são propostas dentro da comunidade? Olha, eu participo de muita coisa, né, no Materno Amor. Eu faço parte de alguns outros grupos, mas a minha prioridade hoje é mais o Materno Amor, né? O Movimento ESME também, você faz parte ou não? Sim. Sim. Mas assim, é um pouco mais complicado estar mais presente porque eu tenho a filha. Sim. Hoje ela com 13 anos, então é assim, pré-adolescente, né? Então você acaba sendo meio que Uber de filho, né? Mas assim, eu adoro, eu tenho um grande retorno, tudo que eu posso eu participo, né, dos eventos. Então, assim, é muito bom, eu super falo pro pessoal participar. E no começo, você contou inclusive que estava lá na feira e a Pri foi a sua cliente, sua primeira cliente ali Sim. naquele momento. Desde que você veio para a comunidade, para além dessas trocas de vivências, você também conseguiu fazer conexões e negócios dentro do grupo? Sim, várias. Eu tive muitas clientes através do grupo. Sim. Várias. E amigas também. Algumas vieram para a vida. Sim, com certeza. Várias. E a gente tem o grupo que a gente se reúne, né? Sim. E se tornam amigas pessoais mesmo, né? Sim. Então, é muito gostoso. É muito bom. Vale a pena participar. Super vale a pena, por vários motivos. E assim, às vezes você precisa de uma informação, precisa de um médico, qualquer coisa. Você entra no grupo, você tem retorno imediato. Sim. Então é muito bom. Eu aconselho e toda vez que eu tenho uma amiga, até mesmo cliente, né, que não faz parte, a gente sempre dá um toquezinho, entra lá. Você vai, ai, mas eu não tenho filho. Eu falo, mas sabe, tem coisas legais, tem sobrinho, né? Hoje, a Pri, inclusive, comentou no bloco anterior que às vezes é feito alguma feira das mães. Você participa dessas feiras? Já também? participei bastante. Sim. Já. Hoje é um pouco mais complicado, porque eu falo, às vezes as feiras são de finais de semana, porque é o momento que as mães podem estar indo. Então, para mim é um pouco mais complicado, né? Mas vale a pena. Mas vale a pena e algumas vezes eu participo, dependendo da data, porque normalmente final de semana é o dia que eu mais tenho produção por causa de festas, né? Ah, porque hoje você fornece justamente para eventos. Sim, empresas às vezes têm os aniversários e eu gosto de fazer sempre, mais assim, de última hora para estar bem fresquinho. Eu faço a entrega, então... Você faz todo o processo, desde o começo, a produção até eu a faço finalização tudo. de tudo? Faço a compra dos meus produtos, eu faço as bolachas, eu decoro, eu Bastante embalo. serviço. Graças a Deus. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com mais uma mãe que participa da comunidade, lembrando que nesse universo de empreendedorismo, 77% são mulheres que após serem mães, se verem como mãe, decidiram empreender. Tem gente que empreende desde cedo e que depois vai amadurecendo os seus negócios conforme a vida também vai mudando. A Fabiana é uma dessas pessoas. Primeiro, Fabiana, antes da gente falar exclusivamente como você chegou à comunidade, conta um pouquinho a sua trajetória como empreendedora, que eu vi aqui, olha,
Olha, ela já vendia, gente, produtos de catálogos ou consignados porta a porta aos 14 anos. Então, você sempre teve essa veia empreendedora, é isso? Sim, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Sim, podemos dizer que a coisa do empreendedorismo acho que nasce com a pessoa, né? Sim. Não dá para se forçar, porque quem dirá até antes disso. Porque antes já vendia coisa na escola para os colegas. Saía com os catálogos do Avon embaixo do braço, batendo de porta em porta, pegava aquelas chamava-se panos de joia, que nem era joia, eram semi-joias, e a gente saía vendendo. Naquele tempo não era perigoso, né? Sim. Se confiava muito nas pessoas. E acho que o pessoal também... Marcava. Eu também acho que o pessoal tinha um pouco de dó, né? O que essa pirralhinha tá fazendo aqui no meu portão, vendendo as coisinhas dela? Mas, na verdade, tudo começou a ser sério, a ficar mais consolidado com a doença do meu pai, que a gente teve que, então, se adaptar, porque ele era o único que patrocinava o sustento da casa, minha mãe não trabalhava, e a minha mãe não tinha condição de trabalhar cuidando dele, então sentimos a necessidade de sair atrás do sustento também. Então, começou aí a significar não só empreendedorismo no fato do gosto da coisa, mas também para ajudar em casa, para ter a renda, para não dar aquele trabalho para a mãe, né? Ficar pedindo. Então, foi um pouco da necessidade que passou também a chegar. E eu vi aqui que hoje, olha, ela é multi-empreendedora, não tem só um negócio. Me conta, então, hoje exatamente o que você faz e como você consegue, de certa forma, administrar todos esses negócios. Olha, hoje em dia eu tenho a Arte Calçados, né, que já tem 50 anos em Campinas, eu adquiri faz 20 anos, né, a marca, e montei depois disso 4 lojas físicas. Com todas essas crises e pandemia, a gente foi reduzindo o número de lojas, hoje eu estou com uma loja presencial e a venda online. Não satisfeita, montei há um ano, fez um ano agora em março, uma franquia de massas congeladas, são massas mineiras, fio de Minas, massas prontas, também pensando muito nessa coisa da mãe que não tem tempo, que trabalha, porque a gente vai fazendo o ouvido, né? Tanto tempo no grupo de mães, a gente vai sentindo a necessidade, acolhendo essa necessidade. E eu queria sair da coisa do congelado por congelado, enlatado, e trazer saúde, porque as nossas massas são saudáveis. Apesar de serem congeladas, elas são todas de produção orgânica, sem agrotóxico, tudo de produtos selecionados. Então a gente ia pôr também na mesa da família saúde. E nunca parei de dar aulas de informática. E professora de informática também, olha! Sim, eu comecei a profissão, eu me formei em informática, né? Sou TI e também fiz economia, né? Tenho as 2 formações. Aí vi a necessidade de, além de trabalhar com a informática, empreender nessas 2 áreas. E com toda essa correria, em que momento na sua trajetória você se torna mãe? E em que momento você encontra a comunidade? O que estava acontecendo na sua vida? Olha, eu sou mãe de uma médica já, né? Já adulta? Já adulta. E uma fazendo engenharia de automação. 2 adultas, então, 2 gente. adultas. E vou dizer que não foi nada fácil ser mãe empreendendo, mesmo porque eu era a minha patroa e era também a empregada da empresa. Então, assim, trabalhar dando aulas de informática com o bebezinho, eu levava o bebê conforto, colocava o bebê conforto do lado, e mamadeira e dando aula, e na verdade... Não tinha nem online ainda, como é hoje. Não tinha nem celular, né? Não tinha nem celular, a gente trabalhava com os computadores desktop, né? Então, foi uma transição difícil, né? E eu tenho relatos de pessoas que falam assim, nossa, eu resolvi ser mãe porque eu vi que você conseguia trabalhar e ser mãe ao mesmo tempo. Porque nós viemos de um paradoxo de que a mulher tinha que, na maternidade, tinha que escolher uma coisa ou outra. Parar de trabalhar, né? Sim. E não foi, na verdade, foi exatamente o contrário. Com 15 dias da minha filhinha, eu estava trabalhando.
né? Então, não é saudável? Depende, isso é muito de como você leva isso tudo, né? Porque eu a levava junto, eu não deixei... Ela foi amamentada até 1 ano e meio. Então, assim, mesmo trabalhando, a amamentação foi uma coisa ininterrupta, não deixei de fazer. A segunda, mamou por 2 anos. 2 anos. E aí, quando você teve você já tinha a loja de sapatos, ou ainda não? Já tinha loja de Dava sapato. aula ainda de TI, de informática? Dava aula de informática e tinha A loja de sapatos. a arte de calçados. A Fio de Minas, que é a franquia que tem só 1 ano, que é a Que novidade. tá mais tranquila, que é exclusiva, digamos assim. É o bebê novo. Mas e aí, Fabiana, nessa caminhada, como você chega à comunidade? Olha, faz mais de 5 anos que a gente participa, trabalha junto. A comunidade Materno Amor Eterno, ela tem um acolhimento, no início, muito pessoal, né? Aquela Mas quem coisa... chamou? Foi uma amiga ou foi o Instagram? Foi a própria Priscila. A própria Priscila, gente tá. se encontrou, porque eu já fazia feiras, né? Pela Sim. Arte de Calçados, e a gente acabou se encontrando e entendendo que essa relação seria muito, né, significativa. Mas hoje, a coisa do relacionamento das comunidades está tão aprimorado que lá dentro da comunidade você encontra uma pessoa que vai te dar um apoio na rede social. Eu odeio informática, não sei trabalhar. Como que uma mãe vai ser empreendedora hoje sem a informática? Nós temos lá no grupo do Materno Amor uma pessoa que cuida dessa área e vai te dar um apoio com aquele Mídia social. olhar materno, sabendo que você não tem tempo de ir nas reuniões, você pode fazer isso online. Pega o telefone aí que eu te explico, tal, aquela coisa. Então, dentro do grupo a gente tem assessoria jurídica, assessoria social, psicológica, porque temos mães de todas as profissões e uma ajudando a outra. Então, assim, de tudo que a comunidade proporciona, a gente faz venda, a gente progride, a gente cresce intelectualmente. Temos todos esses profissionais, porque todas mães profissionais que uma ajuda a outra numa ajuda mútua, né? Sim. O Movimento Esmo, e você também participa ou não? Ainda não, porque assim, tá meio muito, né? Tá um pouco muita coisa, mas já estamos caminhando, estamos participando. Hoje às 2 horas eu tenho uma reunião com uma das nossas mentoras aí na parte de redes sociais e vamos trabalhar a plataforma. Sim. Porque é muito importante, não dá para fugir, né? Mas assim, há 50 anos não existia isso, há 20 quando você começou, não. Não, então é resiliência e ir mudando e trocando e, né, crescendo, porque... Apesar de ser mãe de 2 mulheres adultas, que talvez não demandem tanto de você quanto já demandou um dia, como você sente que essa sua experiência, né? Porque muitas vezes a gente inclusive conversou com mães que, eu tenho filho com 13, eu tenho filho pequeno, eu tenho... Olha, a minha filha, de repente uma mãe fala, eu tô passando por isso, eu não tô conseguindo produzir, eu não tô conseguindo vender porque essa semana meu filho tá com problema, minha filha tá com problema de saúde ou não. Como que vocês acabam se auxiliando também nesse quesito? Até porque você, olha gente, eu já passei por isso, posso te ajudar em tal coisa. Também tem essa troca? Tem. É muito interessante. Às vezes alguém tem... Nunca aconteceu com a Patrícia, por exemplo, né? Que nós conversamos agora há pouco. Mas aconteceu com outras mães que tinha lá uma encomenda de 200 doces e a pessoa cancelou e ela já tinha produzido. Então a gente no grupo compra essa demanda entre nós, a gente faz uma ajuda ali e tal, um preço mais acessível para ninguém ficar de fora, né? Ninguém se sentir sobrecarregado. Tem uma feira que a gente vai. Então, quem pode dar carona? Eu posso passar, te pegar, né? Vamos fazer uma academia? Vamos fazer alguma coisa? Quem vai junto? Quem vai olhar a criança? Então, isso... Ou até assim, que você acabou de citar a academia, às vezes, na minha academia vai ter tal coisa, se você vende, você pode levar um dia de um evento específico, sempre abrindo portas também. Isso não tem preço, né? Porque essas comunidades, né, a nossa, com certeza, favorece muito, né? Todo esse trabalho de apoio, né? Não tem. Porque a família, por mais que a família ajude,
ajuda na escuta, né? No jantar, no almoço, ela tá te ouvindo, mas não é a realidade dela, né? Essa não é a realidade do seu marido, da sua mãe, do seu pai. Eles têm os problemas dele. No nosso grupo, todas vivem os mesmos problemas, as mesmas realidades. Então, para nossa ajuda mútua é muito mais fácil, né? Acaba sendo até prazeroso, né? Por que não, né? Entendi. Muito obrigada pela sua Imagina, participação. muito obrigada eu. E olha só, todo domingo, 5h15 da tarde, a gente tem a estreia de um novo programa Ser Empreendedor. Você pode também assistir aos programas anteriores lá na playlist do YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas, e você ouve, você assiste histórias tão inspiradoras como as que nós contamos aqui da comunidade mãe.